Então, o teste de mesa, por mais que pareça algo muito besta, talvez para muitos, fala, nossa, mas eu vou ficar fazendo uma tabelinha aqui. Então, para quem já viu o vídeo de Joaquim Pó, para quem não viu, depois assiste lá, a gente fez o teste de mesa aqui. Então, a gente tem uma série de... Esse aqui do Paro Ímpar, acho que ficou até mais... A planilha aqui está mais preenchida. Então, a gente foi executando, né? Então, escolheu... Opa, deixa eu aumentar. Escolheu um par. Aí a gente colocou, escolheu par, true. Aí depois aqui, leia o número. O primeiro jogador colocou 1. Aí na linha 5, leia o número 2. O segundo jogador colocou 2. É um par ou ímpar, né? Aí a gente somou. Quanto que deu? Deu 3. E aqui tá vendo? Aqui são as variáveis, ó, que a gente foi colocando. Aqui é o código. E isso aqui é um teste de mesa aqui do lado. Aí depois vamos ver quanto sobrou. A gente falou do operador de mod, né? Porque já teve um vídeo antes falando dos operadores matemáticos, que é o resto, né? Ele vai pegar o resto da divisão. Então, se o resto da divisão de 2 der 1, é porque o número era ímpar. Se der 0, é porque o número era par. Então, aqui deu 1. Então, se esse jogador aqui escolheu par, o jogador 1 escolheu par, nesse caso aqui ele perdeu, né? Porque deu ímpar. Porque 1, quando sobra, é ímpar. E aí a gente fez as regrinhas. Se ele escolheu par e sobrou, né? A sobra não foi igual, aí é o se não. Então, aqui eu só estou mostrando porque a gente fez o teste de mesa e a gente chega no resultado final dessa função. Então, acho que o Vini ainda não viu esse vídeo, mas é um vídeo legal que a gente cria essa solução aqui juntos. E tem o do Joaquim Pó também, que é basicamente um bom exercício também de se não, se não, se não. E aí, isso aqui é o teste de mesa. Então, agora, eu acho que já faz um tempo que você viu aquele vídeo, talvez você nem lembre dele direito. E olhando isso aqui, quando você lembrou, quando você não entendeu nada, o que você está vendo essa planilha aqui, lembrando? Não, eu acho que dá para entender ali as linhas, né, que eu até falei que ficava um pouco confuso. Eu acho que era mais uma dúvida por que que a gente precisa fazer linha a linha, por que que não, né, assim, você não conseguiria descrever ou fazer a leitura desse código a partir de uma tabela simples, né? Porque cada linha ela repete, né, então, por que não bastaria você fazer uma vez só, entendeu? Isso que é confuso. Eu consigo entender pela explicação, mas aí não consigo entender o porquê da necessidade de você avançar, revisitar tantas vezes um valor que já tinha sido expresso. Então, na prática, não é que precisa, né? Mas é para você lembrar que as coisas estão se mantendo para cima. Então, porque quando você executa, igual a gente fez aqui no Node, quando você executa, enquanto o programa não termina de executar, pensando no programa simples, tá? Tudo que está acima se mantém na memória. Então, acho que isso aqui é só uma forma de falar, ó, o true continua lá, o true continua lá, o true continua lá. Por quê? Porque se a gente mudar esse código aqui, depois eu preciso esquecer de... Eu preciso voltar aqui, porque tá compartilhado essa planilha com a galera. Mas escolher o par 1 aqui. E aí eu coloco aqui false, por exemplo. Isso aqui está em branco, deixa eu pôr preto. Se eu colocar isso aqui agora, no meio desse código aqui, trocou. Então, a partir daqui vai virar false. Então, é só a memória de o que estava ali antes. Mas também uma forma de fazer um teste de mesa, que normalmente até eu faria mais para ficar mais fácil, é fazer assim. E assume que o que não mudou, a gente mantém igual. Então, só que fica um pouco difícil de ler, né? Porque você vai ter que vir aqui e falar, não, mas calma aí, ele tinha escolhido par ou não? Você vai ter que vir aqui no C. Mas você pode fazer assim, falar, se mudar, eu vou escrever. Então, aqui mudou, beleza, eu escrevo. Aqui mudou, beleza, eu escrevo. Mas fica mais difícil de ler, você vai ter que ler de forma não linear. Entendi. É E mais lembra para que depois vai ter visualização, né? laço. Aí vai piorar, por quê? A linha ali, não necessariamente ela vai ter o mesmo valor. Então, quando eu tiver um laço, na primeira vez pode estar 1, na segunda pode estar 2, só que vai ser a mesma linha. Então, aí no teste de mesa, talvez a gente vai ter que pôr algum outro identificador para a gente saber, não, mas em qual iteração eu estou? Eu estou na primeira Não, passada entendi. nesse código, na segunda, na terceira, na quarta? É mais até para fim didático, né? A Sim, sim. visualização. E aí, quando a gente for chegar em código, que eu acho que não vai demorar muito, a gente vai usar um conceito que as ferramentas têm para a gente, de debug. Debug é literalmente você debugar. Bugar é o erro, né? Então, você debugar, você desmontar o erro. Então, você consegue pausar o código, falar para, e você consegue ver o que está naquele momento. Então, é como se fosse, você consegue dar um pause aqui. É literalmente isso, você fala para nesse ponto. E aí você vai conseguir ver todas as variáveis, que valor que está dentro de cada um.
Então aí você não precisa mais fazer teste de mesa, porque o teste de mesa está feito para você pelas ferramentas. Mas primeiro você tem que aprender, e aí você vai ver. Tipo, escolher o par, vai estar lá, true. Não necessariamente ele está presente naquela linha, mas porque para cima ele foi definido e ele vai ficar te mostrando lá. Então, esse conceito de debugar é bem interessante. E aí você vai conseguir visualizar isso de uma forma melhor. Eu não vou rodar aqui para a gente não se confundir mais, mas provavelmente ano próximo a gente já consegue mostrar isso funcionando na prática, é bem legal. Mas teste de mesa, então, tá claro, esse conceito de linhas foi um pouco confuso, mas tá mais claro. Ok, aham.